Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como estamos? Continuamos na luta aí. Bom, pessoal, na última aula a gente falou sobre as algas, Era os protoctistas, reino protoctista, mas eu falei para vocês que a gente ia só falar sobre os autótrofos, porque os heterótrofos, eles são tratados na outra frente, tá certo? Muito bem. A partir da aula de hoje, a gente começa de uma forma bem leve, a falar das plantas, de botânica, certo? Sendo que nosso primeiro encontro sobre esse tema, a gente vai rever aqui os tipos de reprodução que existem, tá? Dos ciclos, dos seres vivos dos eucariontes de um modo geral. Lá na aula sobre o fungo, nós já falamos um pouco sobre isso. Então, a gente não vai se estender muito, mas é importante que a gente reveja cada conceito desse tema de hoje, porque ele serve para o resto da biologia quase como um todo, no que se refere à reprodução de eucariontes. Ok? Então, o tema da nossa aula é classificação básica das plantas, certo? E os ciclos reprodutivos de eucariontes. Então, as plantas, a classificação básica das plantas, ela pode ser observados basicamente quatro grupos de plantas. É importante também a gente já falar para vocês que no reino das plantas a gente não usa muito a palavra filo. No lugar de filo a gente usa a palavra divisão. Então, aqui ele fala em 4 grupos, Na realidade, são 4 divisões, tá certo? A primeira divisão, a gente vai começar do menos evoluído para o mais evoluído, tá? São a divisão das briófitas, tá? Aqui representado por uma hepática. Poderia ter colocado aqui também uma imagem de um musgo, tá? Esse que cresce nos muros, nessa época agora mais úmida aqui na Amazônia, nos muros, nos troncos de árvores, em locais onde o ambiente é puro, o ar é puro, eles costumam aparecer em rochas e tal. Então, musgos e hepáticas, tá? São os principais representantes dessa divisão chamadas de briófitas, certo? Também temos o grupo ou a divisão das pteridófitas, tá? Pteridófitas representadas aqui no slide pelas samambaias, mas também podemos falar aqui das avencas e samambaias, tá certo? O terceiro grupo, nós temos da gimnosperma, certo? Os pinheiros, a araucária, certo? E o quarto grupo, quarta divisão, nós temos as angiospermas representados aqui pelas frutíferas de um modo geral. Então, aqui nós temos a classificação básica desse reino, tá? Na sequência evolutiva, briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas, ok? Muito bem. Como eu disse na introdução, temos também que entender um pouco o ciclo reprodutivo. Mas a gente vai ver o ciclo reprodutivo dos eucariontes, não só de plantas, tá? Como a gente já viu, reprodução de algas, reprodução de fungos, que são eucariontes, e agora a gente vai ver aqui um apanhado geral dos vários tipos que existem, tá? Então, no ciclo de vida dos eucariontes ocorre 2 tipos de divisão celular. A mitose, aquele tipo de divisão celular, que uma célula origina 2 outras células geneticamente iguais, tá? Pode acontecer em células haploides, células diploides, e a meiose, que é conhecida como divisão reducional, porque ela reduz o número de cromossomos à metade, tá? Então, uma célula diploide dá origem a 4 células haploides. Existem 3 tipos principais de ciclos de vida dos eucariontes, tá? Em todos esses 3 tipos, tem fenômenos, digamos assim,
que são comuns aos três tipos. Quais são eles? Então, existem os indivíduos adultos, existe a meiose e existe a fecundação, união do gameta resultando no zigoto diploide, ok? Então, em todos os tipos de ciclo de vida que a gente vai estudar aqui, vai ter esses três componentes aqui, beleza? Muito bem. Então, relembrando aqui, né, os tipos de divisão. Então, a mitose, ela pode acontecer tanto em célula diploide, então uma célula 2N sofre mitose e origina duas células 2N geneticamente iguais, clones. Ou a mitose pode acontecer em células haploides, N, tá? Originando duas células haploides geneticamente iguais. Qual é a diferença de uma célula diploide para uma célula haploide? A célula diploide tem pares de cromossomos homólogos. De cada tipo de cromossomo, a célula tem dois tipos, um de origem paterna, outro de origem materna. E o que é uma célula haploide? É célula que só tem, de cada cromossomo, só tem um tipo, tá? Então, essa é a diferença. Esse 2 se refere ao número de cromossomos iguais que a célula tem. Então, aqui tem 2 genomas, certo? E a meiose? A meiose é um tipo de divisão celular que sempre começa com uma célula diploide, 2Ns, então tem pares de homólogos, e ela acaba sempre com 4 células haploides, N, com um representante de cada tipo de cromossomo apenas, tá certo? Então é bom ter em mente essas diferenças, né? Revejam, releiam lá as principais diferenças entre mitose e meiose, que é um tema muito cobrado nos vestibulares de um modo geral, ok? Muito bem. Essas duas modalidades de divisão celular, a mitose ocorre em células haploides e diploides, enquanto que a meiose só ocorre em célula diploide. Coloque isso na cabeça de vocês. Toda meiose começa com uma célula diploide, obrigatoriamente, e acaba com 4 células haploides. Beleza, gente? Bom, do ponto de vista da ploidia, o que é ploidia? É o número de complementos cromossômicos nas células, tá? Por exemplo, a nossa ploidia tem nossas células do nosso corpo, certo? Eles têm 2 cromossomos de cada tipo. É uma célula diploide, então ploidia, tem 2 conjuntos de cromossomos, certo? Um de origem paterna, outro de origem materna. Os nossos gametas são haploides, só possui um conjunto de cromossomo, tá? Então, do ponto de vista da ploidia, certo? Ou seja, o número de complementos cromossômicos nas células, a gente pode considerar 3 tipos de ciclo de vida nos organismos que se reproduzem sexuadamente, tá? A gente estava falando aqui de reprodução, que é aqueles organismos que se reproduzem sexuadamente, ou seja, aquele tipo de reprodução que gera variabilidade genética, tá? Ciclo de vida haplobionte. Preste atenção, haplobionte, tá? O que significa? Que há apenas um tipo de organismo adulto, certo? Então, naquele ciclo de vida daquele ser vivo, só existe um tipo de indivíduo adulto, o ciclo dele é chamado de haplobionte. Beleza? Ciclo de vida haplobionte, portanto, só um tipo de indivíduo adulto existe, haplonte, ou seja, as células desse indivíduo adulto são haploides. Tá? Então, só existe um tipo de indivíduo adulto e esse indivíduo, as células dele são haploides. Temos o ciclo de vida haplobionte, só tem um tipo de indivíduo adulto, diplonte, ou seja, só tem um tipo de indivíduo adulto e a forma adulta é diploide, ok? Não vão confundir diplonte com diploide. Diploide se refere a número de cromossomos lá na célula. E diplonte são o tipo de haplobionte é o tipo de indivíduo, certo? E o ciclo de vida diplobionte, em que há 2 tipos de forma adulta.
uma forma haploide e outra forma diploide, certo? Em alguns seres vivos que nós vamos estudar na biologia, vai ter uma forma adulta, que o indivíduo é diploide, e em outro momento vai ter um indivíduo adulto haploide. Como é que eu denomino esse ciclo de vida? Diplobionte, tá? Então, recapitulando, ciclo de vida haplobionte só tem um tipo de indivíduo na forma adulta. Tem dois tipos de vida haplobionte. O haplobionte haplonte, em que o indivíduo adulto é haploide, e o haplobionte diplonte, onde o indivíduo adulto é diploide, certo? E tem um terceiro tipo de ciclo de vida, que é comum em todas as plantas, que é esse ciclo de vida diplobionte, em que há dois tipos de forma adulta, uma haploide e outra diploide. Procure memorizar isso aqui, procure entender isso aqui. É de suma importância para entender a reprodução dos seres vivos de um modo geral. Muito bem. Um diplobionte é um organismo que existe alternância de geração. Alternância de geração também é conhecida como metagênese, tá? Entre indivíduos diploides, que produzem esporos, certo? E esporos haploides. Então, se o indivíduo ele é diploide e produz esporo haploide, que tipo de divisão ocorreu aqui? Meiose, tá? E esse indivíduo é chamado de esporófito. Existe um indivíduo adulto chamado de gametófito, certo? Que ele é haploide, que produz gameta por mitose. Então, vamos memorizar da seguinte maneira. Todo esporófito é diploide e produz esporos por meiose. Todo gametófito é haploide e produz gameta por mitose, tá? Desse jeito, não tem erro. E isso você vai usar nos ciclos de vida daquelas 4 divisões das plantas: briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, e em alguns animais que vocês vão estudar na parte de zoologia. Ok? Muito bem. Então, como eu acabei de falar para vocês, esse é um tipo de ciclo de vida encontrado nas plantas vasculares, tá? As plantas, algumas algas, em que o esperófito e o gametófito têm as suas individualidades, tá? O que acontece? Durante muito tempo se fez confusão com algumas palavras que eu já falei para vocês, tá? Então, haplobionte, procura entender, bionte, ser vivo, e diplobionte, essas palavras são confundidas muitas vezes com células haploides e célula diploide. Aqui são indivíduos, 2 tipos de indivíduos, um haploide e outro diploide. Aqui só um tipo de indivíduo adulto, pode ser haploide ou pode ser diploide, tá? E aqui são células com metade dos cromossomos da espécie e células com pares de cromossomos homólogos da espécie. A palavra haplobionte tem origem na língua grega, que significa seres simples, haplo, simples, bionte. Ou seja, apresenta apenas um tipo de indivíduo. Esse indivíduo, na fase adulta, pode ser haploide ou pode ser diploide. Ok? A palavra diplobionte indica seres vivos com um ciclo de vida duplo, tá? Ou seja, aparece alternadamente indivíduos haploides e diploides, é a chamada metagênese ou alternância de geração. As palavras haplodiplonte e haplodiplobionte são ambíguas, tá? E a gente procura não usar essas palavras mais, elas estão em desuso. Ciclo de vida de alguns animais e de algumas plantas. Como é o ciclo de vida dos animais de um modo geral, tá? Nesse tipo de vida, pode-se observar os seguintes aspectos. O indivíduo adulto, ele é diploide. Lembra da gente, nós somos diploides, tá? E nos reproduzimos por meio de gameta. Como é que a gente gera filho? Através de gameta, através do espermatozoide e do óvulo para gerar um novo ser. A meiose é gamética. Por que a meiose é gamética? Porque eu sou diploide, então minha célula é diploide e vai gerar gameta por meiose. Quais são os nossos gametas? Espermatozoide e óvulo. Vai ter a fecundação, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo para gerar o ovo ou zigoto. Tá? O zigoto sofre mitose e origina um embrião.
que forma um indivíduo adulto. Tá certo? Então, esse zigoto aqui, lá no desenvolvimento embrionário, vai sofrer sucessivas mitoses, formar os folhetos embrionários, depois os tecidos, formar o adulto. Tá? A nomenclatura desse ciclo está relacionado com alguns aspectos. Então, o ciclo, ele é aplobionte. Por quê? Porque só tem um tipo de ser vivo. E como é o nome o adjetivo aqui? Diplonte. Por que é diplonte? Porque o ser vivo adulto é diploide. Ok? Então, aqui, o indivíduo 2N, lá nas gônadas sofre meiose, tá? Forma os gametas que se encontram, fecundo, forma o ovozigoto que sofre sucessivas mitoses, forma o embrião que vai formar o indivíduo adulto e que fecha o ciclo. Ok? Ciclo das plantas e de algumas algas. Como eu disse para vocês, todas as plantas ela têm um ciclo chamado que a gente chama de alternância de geração ou metagênese. Apresenta uma fase adulta diploide e outra haploide. Tá? Então, dois tipos de indivíduos adultos. O esporófito, todo esporófito é diploide. Tá? Esse esporófito tem um esporângio diploide que produz esporos haploides por meiose. Todo esporófito é diploide, produz gameta ou esporo por meiose. A meiose é espórica, pois produz esporos. O gametófito é haploide, tá? Tem o gametângios, tá? Haploides, que produzem gametas haploides. Como é que ele vai fazer isso? Só através da mitose, tá? O gameta masculino na planta é chamado de anterozoide, nos animais espermatozoide, na planta anterozoide. E o gameta feminino é chamado de oosfera. Um tipo de indivíduo origina outro tipo. Ocorre uma alternância de gerações ou metagênese. Ok? No esquema. Então, nós temos aqui o indivíduo, o gametófito, essa parte aqui mais duradoura, é haploide. Tá? Ele produz gameta por mitose. Esses gametas se encontram, formam esse indivíduo aqui em cima, que é o esporófito. Aqui em cima tem uma cápsula, onde ele vai produzir os esporos. Ele é diploide, produz esporos por meiose. Esses esporos são levados, achando ambiente propício, eles se reproduzem e formam outro gametófito. Então, tem um indivíduo haploide e um indivíduo diploide. Tá? Muito bem. Indivíduo adulto, gametófito haploide, a estrutura reprodutora recebe o nome de gametângio. A célula reprodutora são os gametas, produzem por mitose. O esporófito é diploide, o esporângio é diploide, o esporo é haploide. Então, se o esporângio é diploide e o esporo é haploide, só pode ser por meiose. Então, funciona assim. A fase haploide é o gametófito, sofre mitose, produz gametas que se encontram, ocorre a fecundação, forma o ovozigoto diploide, tá? Que sofre mitose, forma um embrião, que forma o esporófito, que produz o esporo por meiose, que germina e forma o gametófito. Então, tem dois tipos de indivíduo adulto. Tá? Tem um indivíduo haploide e um indivíduo diploide. Como é que a gente chama esse tipo de reprodução? O indivíduo haploide é o gametófito e o indivíduo diploide é o esporófito. Tá? Como é que a gente chama esse tipo de ciclo? Então, nesse ciclo, como tem dois tipos de indivíduo adulto, a gente diz que é diplobionte. Tá? Então, fácil de lembrar. Ok? Ciclo das algas haploides. Tem alga haploide, tem alga diploide. Então, nesse tipo, a gente já viu lá no começo, nesse tipo de ciclo pode ser observado os seguintes aspectos. Indivíduo adulto é haploide, a água é haploide, tá? N, forma um gameta por mitose. Todo indivíduo haploide produz gameta, se for gameta, produz gameta por mitose. Tá? Então, é a mitose gamética. A fecundação gera um zigoto 2N, tá? A meiose é zigótica, não vai ser no adulto, vai ser no zigoto, pois ocorre no zigoto, a gente chama de meiose zigótica, tá? O zigoto sofre meiose e gera esporo. É um indivíduo jovem que vai gerar o esporo, ele é diploide, por meiose gera esporo haploide. O esporo sofre mitose e forma novo indivíduo adulto. Tá? Aqui, ó, novo indivíduo adulto. Certo? Então,
Nós temos aqui o indivíduo adulto N, ele sofre mitose e produz gameta, fecunda. Dessa fecundação forma o zigoto, esse zigoto sofre meiose. O produto dessa meiose são esporos que vão formar novos indivíduos que vão sofrer mitose e vão crescer. Então, só tem um tipo de indivíduo, adulto, né? Então, como é que é o tipo dessa reprodução? Aqui eu tenho um indivíduo haploide, certo? Só tenho esse indivíduo adulto haploide aqui, então ele é haplobionte, porque só tem um tipo de indivíduo, e esse indivíduo adulto é haploide. Então, ele é haplonte, tá? Pronto. Então, com isso, nós encerramos aqui essa aula, tá? E na próxima aula a gente começa, então, a estudar as divisões lá da botânica, ok? Então, aguardo vocês, acompanhem no livro, né? Isso aqui é conteúdo do livro 2, tá? O livro de sala, resolvam os exercícios e vão lá no fórum, tirem as dúvidas, certo? Assistam a aula. Se não quiser ir lá no fórum, quiser perguntar pelo grupo, a gente está à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida que porventura possa aparecer aí. Muito obrigado e até o próximo encontro.